Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira, dia de jejum de mortificação. Sexta-feira o católico não come carne, lembre-se disso. Hoje é dia de comer ovo ou peixe. E se você puder, se a sua saúde permitir, ofereça um jejum para Deus hoje. Tire uma refeição. Não vou tomar o café da manhã, não vou almoçar ou não vou jantar. Retire uma refeição e ofereça esse jejum a Deus. É claro, existem outras formas de jejum, como jejum a pão e água, que é quando tem fome, come um pedaço de pão, quando tem sede, bebe água, mas não misture os dois, pão e água ao mesmo tempo, senão vai fermentar no seu estômago e você vai passar mal. E existe o jejum completo também, que você não come nada durante aquele dia. Existe o jejum que a gente chama de jejum da igreja, que você come metade, 50% do que você está habituado a comer. Enfim, existem várias formas de jejum, mas ofereça hoje um jejum a Jesus, para se associar à sua paixão. E hoje, durante esse dia, medite na paixão de Jesus. Se você puder, faça a via sacra. Esteja unido a Jesus que sofre na cruz. Hoje é sexta-feira, dia que fazemos memória do amor de Deus que morreu por nós na cruz. O evangelho dessa sexta-feira, proposto pela igreja, esse dia 27 de janeiro de 2023, terceira semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Vamos ao evangelho de hoje? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota, cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele, a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Esse simples versículo do evangelho de hoje traz uma imensidão de significado. Primeiro, Jesus fala de um reino, o reino de Deus. Querido, o reino de Deus hoje no mundo não opera. O que opera no mundo hoje é o reino do maligno. O príncipe deste mundo é o demônio. Você vê pelas leis que são aprovadas, você vê pela forma pela qual as pessoas têm vivido, as famílias têm vivido. As pessoas têm buscado diversão, dinheiro, poder, prazer, etc. E quando você pergunta para uma pessoa quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, os sonhos e as metas dessa pessoa são sempre ligados às coisas que passam. São sonhos e metas materiais, materialistas. As pessoas têm o seu coração voltado para a terra e para as coisas que passam. As pessoas se esquecem que a nossa vida nesse mundo é fugaz, é breve. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, minha vida é fugaz, um brevíssimo segundo, instante que me foge. Logo estaremos na presença de Deus. E só seremos admitidos no reino de Deus, que é lá no alto da montanha, se esse reino de Deus operou na nossa vida, no nosso coração. Ou seja, só seremos admitidos no reino de Deus se Deus tiver reinado em nós.
E como que Deus pode reinar em nós? Jesus dá um exemplo muito simples. O homem põe a semente na terra. Depois que ele põe a semente na terra, ele vai viver a sua vida. Ele dorme, ele acorda, ele toca a sua vida. E sem que ele percebe, a árvore vai crescendo. Como que essa árvore chegou desse tamanho? Aqui temos essa árvore aqui. Como que ela se tornou essa árvore? Eu não sei, não faço ideia. Deus o sabe. A cada segundo, essa árvore se desenvolve e cresce um pouquinho. Como isso acontece? Não sei. Deus o sabe. A mim, bastou plantar essa árvore. Quem plantou essa árvore fui eu. Eu plantei essa árvore. Mas o desenvolvimento dessa árvore pertence a Deus. Da mesma forma, se você de boa fé plantar a semente da palavra no seu coração e desejar e lutar para viver essa palavra, Deus vai fazer crescer o reino de Deus dentro de você. Você não pode colocar pedras, você não pode colocar espinhos, você não pode deixar de regar essa semente. O nosso trabalho é esse: semear, adubar, regar. E como que a gente faz isso? Como que a gente semeia, aduba e rega? A gente semeia quando a gente lê a palavra. A gente aduba quando a gente medita essa palavra e deixa essa palavra ecoar no nosso coração ao longo do dia. E a gente rega com a vida de oração. E a vida de oração você entenda também a recepção dos sacramentos de maneira frequente. Os sacramentos os quais a gente frequenta: confissão e Eucaristia. Porque se você não se confessa, as pedras, os pedregulhos deste mundo vão cercando a semente, a sequidão deste mundo vai secando a semente e ela morre. Por isso é preciso que a gente se confesse com frequência. Como que o reino de Deus vai crescer num coração em que só trevas vão se acumulando, só sujeira, só imundícia e o pecado? É preciso confissão frequente, é preciso comunhão eucarística, porque a luz dissipa todas as trevas. Quando Jesus Eucarístico entra no coração, ele derrama uma abundância, uma torrente de graças nos nossos corações. Graças que vão fortalecer essa semente, que vão ser um adubo da melhor qualidade para essa semente crescer e se tornar uma bela árvore. Sabe o que é essa árvore? Essa árvore é como um santo. O santo é aquele que já vive no reino de Deus, mesmo estando nessa terra. Ele vive aqui, mas o coração dele já está voltado para o alto da montanha. O seu jeito de falar, o seu jeito de olhar, o seu jeito de agir, as coisas as quais ele faz, os sonhos do seu coração são todos voltados para o alto da montanha. E agora eu volto lá no início do vídeo. Lembra quando eu falava que nesse mundo o príncipe desse mundo é o demônio, que as pessoas nesse mundo têm vivido sonhos e ideais materialistas voltados apenas para essa terra? Olha para dentro de você mesmo. Quem tem reinado no seu coração? Queridos, nosso coração é uma terra que sempre vai ter um rei, um senhor. Ou o senhor do nosso coração é Jesus, ou o senhor do nosso coração vai ser o demônio. Não tem um meio termo, não tem um mais ou menos. Não existe acender uma vela para Deus e uma para o demônio. Se você pensou um dia acender uma vela para Deus e para o diabo, saiba que você acendeu 2 velas para o diabo. Ou tudo ou nada. Ou santos ou nada, como diz a canção do falecido Monsenhor Jonas da Bíblia. Que Deus o tenha em sua glória. Ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Se os seus sonhos têm sido sonhos materialistas, peça a Deus a graça e a conversão. E comece a cada dia semeando essa semente no seu coração. Conselhos práticos para você nessa sexta-feira. Leitura frequente da palavra, leitura frequente da Bíblia. Semeie a semente da palavra no seu coração. Primeiro tem que colocar a semente na terra. Como é que essa semente vai germinar se ela nem na terra foi plantada? Leitura diária da palavra. Primeiro passo. Depois que você põe a semente na terra, você tem que regar, jogar água e adubar. Jogar água, vida de oração. Adubar os sacramentos, confissão e Eucaristia. E assim, o reino de Deus vai poder crescer na sua vida, até se tornar uma bela árvore, até você alcance a santidade, cumprindo a ordem do Senhor que nos diz em Levítico 19, versículo 2, sede santos, porque o Senhor, teu Deus, é santo. Deixe Jesus trabalhar em você.
Deixa Jesus reinar no seu coração, para que um dia você possa participar do reino dele lá no alto da montanha. Aqui nessa terra nós somos estrangeiros. A nossa pátria é o céu. Eu sou brasileiro. Se eu for agora em outro país, se eu for agora na Itália, o meu jeito de falar, os meus costumes, até a minha aparência física vai denunciar que eu não sou italiano. Vai denunciar que eu sou brasileiro. Porque são coisas próprias do Brasil, as coisas que eu como, a minha cultura, o jeito que eu falo, o jeito que eu me visto, o jeito que eu me comporto. São coisas próprias de brasileiro. Porque eu sou do Brasil. O seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, a sua cultura, as coisas que você faz, tem que demonstrar que você é do céu. Que você faz parte do reino de Jesus. E assim, como um brasileiro que está na Itália, ao voltar do Brasil, não precisa pedir visto para entrar no Brasil porque ele é brasileiro. Não precisa pedir autorização para entrar no Brasil porque ele é brasileiro. Um cidadão americano que vem ao Brasil, quando volta para os Estados Unidos, não precisa pedir visto para entrar nos Estados Unidos. Não precisa autorização para entrar nos Estados Unidos porque ele é americano, ele é próprio daquela nação. Da mesma forma, só vai entrar no reino dos céus aquele que é do reino dos céus. Aquele que viveu sob o senhorio, sobre o reinado de Jesus. Seja 100% de Deus. Deixa Jesus reinar na sua vida. Semente, adubo, irrigação. Leitura da palavra, vida de oração, vida sacramental. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.